você mandaria o seu filho, criança, pré-adolescente, adolescente, para colonizar Marte, sem saber muitas vezes o que aconteceria com o seu filho lá, se ele voltaria e se ele voltasse, quais seriam os prejuízos no seu cognitivo, na sua saúde física, que ele teria que lidar. Muitos pais provavelmente me responderiam que não mandariam seus filhos. E esse exemplo é o que o psicólogo social, autor do livro Geração Ansiosa, ele usa bem no início, comparando quando nós entregamos o celular nas mãos dos nossos filhos. Nós não sabemos, não temos ainda estudos o suficiente, até porque essa geração ainda está no processo de amadurecimento e crescimento, a geração Z, né? Não sabemos como serão os efeitos na vida adulta dos nossos filhos. E por isso a importância da gente buscar conhecimento, ferramentas para falar desse tema tão importante. E nós vamos usar aí o mês de junho, esse mês pré-férias, para nos preparar, para nos munir de ferramentas. E a minha primeira live do mês, eu quis abrir com uma psicóloga maravilhosa, especialista em transtornos de ansiedade, que é a Fabiola. Já vou chamar ela aqui, ela já entrou. Já vou chamar ela aqui para ela se apresentar e a gente dar início a essa live. Vamos falar sobre a geração ansiosa. Vamos lá, Fabi, agora vai. Fabi tá entrando. Oiê, E aí, Fabi? tá me ouvindo? Tô te ouvindo, te vendo. Não tô te vendo, mas vamos prosseguir, né? Fazer o quê? Vamos lá. Eu já fiz live também, assim, que às vezes o Instagram, ou dependendo, né, do que acontece, dá uns bugs, dependendo da Pois região. é, pois é, pois é. Já fiz Isso é live chato, assim, sem ver a convidada, só é ouvindo. chato, né? É, Mas vamos lá. verdade, a Boa gente gosta da noite. interação, né? Pois é, queria te ver, né? Boa noite. Verdade. Boa Obrigado. noite. Obrigado, gente. Vamos numa live aí bem bacana. Me chamo Fabiola Caminha, sou psicóloga, especialista em transtorno de ansiedade, sou psicóloga de adultos. Criei Sim, um programa Enfrentamento para mulheres com transtorno de ansiedade. Então, vamos começar uma, maravilhosa. uma live bem Exatamente. bacana aí sobre as telas. Eu estava fazendo aqui uma introdução, né, Fabi, falando do exemplo que o Jonathan Haidt, ele abre ali o livro falando, né, de muitas vezes nós entregar o celular na mão das crianças, dos adolescentes, semelhante a você enviar o seu filho para Marte. Você não sabe, né, os efeitos que isso vai causar no organismo, no cognitivo, em toda a estrutura física dessa criança, desse adolescente, se voltarão, né, e quais as sequelas. Que é a mesma coisa, nós estamos entregando um outro mundo, né, na mão dos nossos filhos e não sabemos os efeitos que isso vai ser. Não temos ainda os estudos porque essa geração ainda está amadurecimento e como serão os efeitos na vida adulta. Por isso que a gente tem que atuar, intervir agora, né? Enquanto eles são crianças e adolescentes. A Fabi se A gente apresentou não aí, né? sabe, a gente não sabe as Sim. consequências disso, né? Uhum, exatamente. Vou me apresentar também para o seu público, né, Fabi? Porque depois a live fica salva Isso. aí nos dois perfis aqui. Eu sou psicóloga infanto-juvenil dentro da terapia cognitivo-comportamental e também realizo aí o trabalho de orientação e treinamento dos pais. Tem um programa que treina os pais para justamente colocar os limites do amor em relação às telas, em relação ao mundo digital, em relação a todos os desafios que nós enfrentamos na educação de filhos. Então, sexualidade, comportamento, relacionamento, pais e filhos, tudo isso a gente realiza dentro desse treinamento. E aqui no digital, meu foco são os pais. Na clínica, fora aqui do digital, é as crianças, os adolescentes. Mas meu trabalho aqui no digital é com os pais. Certo? Então Muito vamos legal. lá. Então, vamos lá. Escolhemos aí abrir esse mês de junho com a primeira live falando sobre a geração ansiosa e os impactos, né, no ambiente emocional na vida dos nossos filhos. E colocamos aí por quê, né? O que mudou no desenvolvimento das crianças. E nós podemos perceber, né, quando começou esse boom. O Jonathan Haidt, ele traz aí no livro dele bem essa linha do tempo, e isso é
Eu indico, super indico para os pais, né, esse livro. Ontem fiz uma palestra numa escola sobre isso, já deixei lá o livro de indicação. E ele traz, né, essa mudança no comportamento que começou com nós, os adultos. E é bem legal ele trazer essa retrospectiva que a geração ali dos anos 70, 80, 90, que educou essa geração, a geração Z. E começou ali muitas vezes super proteger a infância. Começou ali, né, antes de 2010, quando teve esse boom das redes sociais, da internet, nós começamos a super proteger os nossos filhos, muita violência, sequestro, né? Várias coisas começaram a acontecer que a gente começou a tirar as nossas crianças desse convívio social. E aí, calhou, né? Juntou as duas combinações da gente estar super protegendo os filhos. E aí veio esse boom das redes sociais, pronto, conectou a receita perfeita do caos, né? Porque desse boom de transtornos mentais devido ao excesso de ter essa geração hiperconectada. Então, essa importância, né, de estarmos aqui falando desse assunto e repetidamente, várias vezes, não podemos nos cansar de fazer isso, porque esse impacto na saúde mental dos nossos filhos nós já estamos presenciando, não precisam nem chegar na vida adulta, nós já estamos vendo. E muitas vezes nós vemos os adultos falando geração mimimi, uma geração frágil, uma geração fraca, mas ele traz justamente o que nós falamos muito, quem está educando essa geração, quem não está conseguindo colocar limites, quem está super protegendo. Somos nós, os pais, né? As crianças não nascem sabendo. É nós que estamos educando ele, e por isso é importante a gente trazer esse assunto, nos reprogramar, né? Eu acho assim que a gente tem que fazer um recorte, porque tem vários processos, né, Várias camadas. interferindo. E tem várias questões aí interferindo. Então a gente tem uma mulher que vai mais para o mercado de trabalho, você Uhum. tem uma vida mais corrida, você tem adultos, né, mais adoecidos, e aí a rede social ela cai como uma babá, né? E aí ele fica ali. Exatamente. Uhum. Então, falta muito. Eu sei que a vida é difícil e você tem muitos processos para dar conta, mas falta um olhar de que essa criança, quando ela vem, ela é uma folha em branco. Você que vai Exatamente. ajudá-la, né, a escrever essa história inicial. E essa criança precisa muito do estímulo inicial. Então, uma casa saudável, pais saudáveis, estimulando aquele bebê desde pequenininho, você tem conexões muito melhores, você tem um cérebro funcionando muito melhor. Né? Então, tem todo um caminho, tem vários processos acontecendo junto aí. Né? Tem todo um Sim. caminho. Então, que a gente precisa estar atento. Então, pais adoecidos, pais ansiosos, filhos ansiosos. Exatamente. Eles estão Né? ali, né, buscando o exemplo, né? Nós sempre falamos aqui, o exemplo dos pais, né? Como nós falamos dessa geração ansiosa. Os pais estão ansiosos, as mães sobrecarregadas, os pais ali muitas vezes preocupados em dar tudo para os filhos e o brincar livre, Menos. né? Exatamente. O Você dá brincar tudo. livre foi retirado. Assim, mas quando você olha para esse cenário, você dá tudo. Então, essa criança tem uma casa armada, tem uma comida, tem uma roupa, mas está Sim, faltando uma conexão. E eu pego um adulto que vem sofrendo com transtorno de ansiedade e muitas vezes ele tem desamparo. Mas ele tem um desamparo porque esse pai ou mãe rejeitou? Não, não. É a falta do toque, é a falta do estímulo, né? Do abraço, do conversar, do parar com ele, né? Do ensinar a sim, gerenciar uma emoção. E aí a gente tem também nesse caminho a tela. Porque a sim. tela ela é uma anestesia de ansiedade, né? Ela Uhum. te libera dopamina barata, que eu chamo,
E aí sim. fica melhor. E aí você tá mal, você tá angustiado, você tá frustrado, você dá uma melhorada. Porque você entra naquele mundo, né? Te anestesia. Uhum, Então tem sim. todo um caminho. Então a gente tem aí uma geração, e aí não só por conta das telas, mas a gente tem uma geração muito mais ansiosa. E Uhum, outro caminho aí que eu queria dizer é que a gente sim. cresce por modelação, né? A Sim, gente sim. acompanha o modelo. Então você tem lá o pai e a mãe no celular. Pendurados lá. A criança está sentada do lado, no meio, brincando sozinha. Entendeu? Não é que ela não vá brincar Sim. sozinha, ela precisa brincar sozinha, mas ela precisa de estímulo. Ela precisa ser estimulada. E aí tem um no Exatamente. celular, outro no celular, essa criança vai para onde? Ela vai para o livro? Ela vai brincar sozinha? Não, ela vai para o celular também. Entende? Ela Exatamente, está porque é essa crescendo por dopamina, né? modelação. Ela está Uhum. acompanhando o modelo. Ela vê e repete o que o modelo faz, concorda? Exatamente, são essas camadas, né? Então, a criança ali olhando o exemplo dos pais, recebendo essa dopamina, essa descarga, né, em altas doses de dopamina, a qual o cérebro não está preparado para absorver tudo isso. E quando os pais vão tentar retirar, aí é como se fosse a criança, como se fosse não, é semelhante mesmo à crise Essa, de né? abstinência, fissura, aquela irritação, porque é exatamente o efeito de uma droga, né? É o De um efeito de crack, uma droga, né? Tanto de é uma que quanto mais cocaína. você fica, mais você quer. Sim, É um sim, efeito semelhante sim. a uma droga. E Mas que aí os também adultos, tem o né? Os modelo. adultos têm essa dificuldade, nós, os adultos que estamos aí com o nosso córtex pré-frontal formadinho, tudo pronto, né? Nós estamos com dificuldade de colocar esse limite para nós mesmos, quanto mais entregarmos na mão dos nossos filhos. E ele traz no livro que isso não foi feito assim à toa, sem intenção, né? A galera ali do Vale do Silício, né, aqui da Meta, foi tudo feito de uma forma bem intencional mesmo para aprender as pessoas aqui, né? Para Vídeos aprender, exato. curtos, modelo ali do caça-níquel, né? Daquelas imagens passando ali rápido. Então foi feito de uma forma muito intencional. Tem documentários mostrando e falando sobre isso também. Eles não permitem que os próprios filhos fiquem aqui nas redes expostos. Ele traz que o problema não é nem tanto a internet em si não tem. O problema é as redes sociais e o quanto que as crianças e adolescentes são afetados por não terem justamente toda essa estrutura cerebral pronta para ter o autocontrole, a autorregulação. É bem interessante a questão que ele traz também da diferença dos prejuízos para meninos e meninas. Isso é muito interessante também esse olhar, né? Que as meninas elas têm muito mais os prejuízos na questão da autoestima, da comparação excessiva. Os meninos vão muito mais para jogos de violência, fóruns de debate. O filme Adolescência, o filme não, a série, né? A série Adolescência mostra bem isso, como que aquele menino é imerso naquela comunidade ali tóxica, naquele ambiente nocivo, foi indo para um lado assim bem sombrio e acabou assassinando a própria amiga. Mas essa questão, né, de várias camadas, né, que a Fabi trouxe aqui, de ser o exemplo, da questão da dopamina, a sobrecarga dos pais, que muitas vezes não tem uma rede de apoio, então acabam utilizando aí as telas como um alívio, né? Ontem eu falando, né, Fabiana, ali na palestra, nunca gosto de jogar essa, essa carga de culpa nos pais, mas nós precisamos assumir a liderança. A liderança, tomar o controle, porque senão a coisa descamba mesmo na família, né? Essa conexão se perde, todos os prejuízos que a gente vê de dificuldade, de concentração, as crianças não estão conseguindo, né? Parar para ler, para sentar numa sala de aula e ouvir um professor e aprender, os prejuízos no sono, né? As crianças hoje elas estão dormindo muito menos. E você sabe, né, Fabi? Quando a gente não dorme, o humor, como é que fica? A concentração, como é que fica, né? Sabe que, assim, você falou, eu não gosto de jogar a carga nos pais, né? Não, 100%, né? não é 100% a não, que, mas uma boa parte sim. não é essa a questão. É uma questão de você parar
para olhar de uma forma diferente, né? A nossa responsabilidade no meio. Se Conscientização, você né? tem uma casa onde você tem um pai ansioso, uma mãe ansiosa, você tem um ambiente insalubre. Se é um ambiente, porque uma pessoa ansiosa, ela não se percebe. Ela não se percebe. Mas a gente está falando de uma hiperativação desse cérebro. Se tem uma Hiperconectado. hiperativação, a gente está dizendo que tem um sujeito que é muito mais agitado. Se você tem uma agitação maior, você tem uma irritabilidade maior. Então, se você Sim. pensar numa escala, assim, esse ambiente ali não está um ambiente propício, um ambiente saudável, um ambiente tranquilo. Está um ambiente mais agitado. A criança tem mais energia, então a sua paciência está menor. Você tem um cérebro que está numa ativação máxima. Sua paciência está menor. Quanto mais você está ansioso, mais cansado você está, mais exausto você fica, porque você começa a gastar muita energia, porque a ativação da ansiedade, né, esse cérebro ativado, ele gasta muita energia, então você está sempre cansado, você dorme cansado e você acorda cansado. E aí você Sim. ainda tem a sua dinâmica do dia e ainda tem a dinâmica de cuidar e educar essa criança. E aí, para pensar, você vai ter mesmo uma paciência para lidar com as questões dessa criança? Não. Então, o primeiro olhar é um olhar de interrogação mesmo, né? Aqui tá bom? Esse ambiente tá bom? Eu tô bem? Porque é o todo, e você está construindo um sujeito ali, né? Sim, sim. Então, se você não senta à mesa, se você não propicia um momento de integração dessa família, senta à mesa para comer, não conversa, é o silêncio dessa anestesia e vai todo mundo para o celular. Como é que essa criança fica? Onde é que essa criança vai? Ela não tem o que fazer também. Se ela vai falar, não pode. Tá todo mundo muito irritado, muito sem paciência, muito cansado. E sempre falando para ela que tem que esperar. Ok, ela tem que esperar, ela tem que aprender que tem que esperar. Mas você também precisa ter um olhar para essa criança diferente. Você tem que parar um pouco para dar um olhar para essa criança. E aí tem um diálogo que é muito recorrente, né? Eu estou sobrecarregada, eu estou sobrecarregada, eu estou sobrecarregada. Cansado. Não é assim. Aí você dorme Uhum. mal porque você está ansioso. Seu filho Uhum. dorme mal porque está ansioso. Aí a gente tem a privação do sono. Privação do sono, você está mais irritado. E você está mais Humor. ansioso. Uhum. Então, é um efeito em cadeia, né? Um ciclo, né? É uma Que vai cascata ali. escalando e vai escalando. Então, é Uhum. parar para entender o que está acontecendo dentro dessa casa. Para que É, você consiga exatamente. ajustar e Uhum. chegar num ambiente mais saudável, com uma educação mais saudável, mais limitadora, né? Porque você precisa botar o Sim, limite. A vida vai botar o limite. Se você não botar em casa, ele vai botar onde? Né? O treino é exatamente. em casa. A gente treina Sim, em casa, correto? com certeza, com certeza. E essa É questão isso. da culpa, né, que a gente estava falando, você trouxe essa questão de olhar para si, né, de se questionar. Então, eu falo sempre para os pais, a culpa é um sentimento, uma emoção que vem ali, mas ela tem que nos mover para a mudança. Só que muitas Isso. vezes essa culpa, ela leva os pais a cair na permissividade. Então, eu me sinto culpada porque eu trabalhei o dia inteiro, porque eu fiquei longe dessa criança o dia inteiro. Eu me sinto culpada porque às vezes eu explodi na criança, né? Acabei descontando ali no meu filho essa sobrecarga, esse cansaço, né? A sociedade do cansaço, tem até um livro A que fala sobre sociedade do isso, né? cansaço. A sociedade do Isso. cansaço. Então, você chega podre em casa e você acaba explodindo no seu filho. E aí, essa culpa acaba te jogando para permissividade. Que é permitir muitas vezes que seu filho fica aí, vai. Já fiquei o dia todo, ainda vou chegar brigando, então toma a tela, assiste aí um pouquinho, né? Fica aí. E isso só traz essa cascata aqui, né, que a Fabi explanou. Vai uma coisa acumulando na outra e a gente precisa realmente que essa culpa nos mova para a mudança, para nos questionar onde eu preciso aqui
ajustar, né, nessa rotina. E muito mais do que coisas, presentes, coisas materiais, os nossos filhos precisam da nossa presença mesmo. Hiperconectados, Precisa. mas hiperconectados com eles, né? Olho no olho, face a face, né? E isso, o toque, o abraço, o perguntar, o conversar, o entender a vida Sim, dele, né? Descer ao mundo da criança, eu gosto de falar muito isso, não é ele que vem para o seu mundo, é você que tem que descer para você poder interagir e entrar no mundo dele, entender, né? Ele vai exatamente. lembrar da casa bonitinha? Vai lembrar da comida, mas ele vai lembrar da sua presença. Ele vai Sim. lembrar da brincadeira que você fez com ele vai lembrar de momentos muito legais. Você vai ficar? Uhum, Concorda? com É certeza. isso. Então, Verdade. então a gente tem que É as parar para olhar memórias, para a né? As gente. memórias afetivas, né, Fabi? Pois é, mas nessa memória afetiva, você lembra da roupa bonitinha que você usou? Não. Você lembra de Não. outros pontos que ficam, não é? E são pontos de muita conexão quando você tem com aquela figura, com aquele pai, com aquela mãe, correto? Não é lembrar da coisa bonitinha, da conta paga. A criança não tem esse cérebro ainda não está todo maturado. Ele só está Sim, maturado total com 24 para 25 anos. O cérebro, exatamente. até então, ele é emocional. Então, ele se liga ao quê? Às coisas emocionais. Ele não se Uhum. liga. Só se for uma comida muito afetiva. Mas se não for, ele não lembra da roupinha branquinha que ele ia para a escola. Não é isso que a criança precisa, né? Sim. Ela precisa de Pessoal, amor. manda perguntinhas aí, viu? Obrigada aí quem está acompanhando a gente. Vai preparando se vocês tiverem perguntas, depois a gente abre um tempinho aí, né, Fabi? O Cláudio, ó, tem Pois é. Cláudio aqui. Bem-vindos. E aí, né, Fabi, a gente vai olhando para refletir que a gente vê que a questão, o problema que é muito mais, né, muito mais profundo, não é nem a infância hiperconectada, mas é mesmo um problema de educação emocional, né? De educação Educação emocional. emocional. De educação emocional. A gente tem um processo ruim na rede social? Tem. Sim, Mas se você tem uma casa mais saudável, você tem mais conexão, você tem mais coisas para fazer. O silêncio é legal, a fala é uhum, legal, o horário da comida é legal, né? sim. O Então, sair é legal, isso, exatamente. E a o gente vê andar que de essa bicicleta. exatamente, essas atividades fora, né? Fora das telas. E aí a gente vê essa questão da educação emocional que está em colapso. Porque nós não Isso. tivemos, né? A geração da minha aí para trás, nós não tivemos educação emocional, né? Era Não, engole o choro, né? Eu que mando, fica quieto, né? Criança nem era vista como um não ser de fala direitos, nada. né? Não fala nada, engole o choro. Exatamente. Então, e também porque os pais foram criados assim, até muito pior, né? Então, foi uma geração passando aí para outra, e vamos dizer que essa questão da inteligência emocional, da própria terapia, da psicologia, isso é muito recente, né? É muito recente esse olhar para a saúde mental, esse olhar de prevenção. Esses dias aí entrou um paciente novo e eu achei até interessante. A mãe não, olha, meu filho não tem nenhum problema, assim, nada de grave, você vai fazer a sua avaliação, mas eu estou trazendo ele para a psicoterapia para treinar habilidades. Eu quero que ele treine algumas habilidades para que ele possa se desenvolver bem na pré-adolescência, que se aproxima, na adolescência e na vida adulta. Então, isso é muito recente, trazer, né, esse olhar de prevenção. Então, nós não tivemos essa educação e quando junta aí hiperconectividade, redes sociais, muitas coisas, nós não temos essa habilidade emocional para liderar, para saber usar com equilíbrio, né, com saúde, de uma forma saudável, porque nós não podemos demonizar aqui as redes sociais, o uso da internet, porque esse não é o problema. O problema é nós não ter esse autocontrole, essa É o autorregulação, limite e mesmo. se eu não tenho, meu filho muito menos vai conseguir desenvolver, né? São duas questões. Ou eu boto limite, ou a rede social vira minha babá. Porque ele está quieto, Os ele está lá, extremos. não está perturbando, não dá trabalho. Quando chega um adulto É. para mim e fala assim, meu filho é maravilhoso, é quieto, fica lá no quarto, não sai, eu falo, Uhum, então seu filho tem problema. uhum, Leva para fazer uma avaliação.
Porque criança é criança, né? Criança Sim, pergunta, criança quer saber, criança explora. vem, criança se acha, ela quer o colo, ela quer o contato, ela quer o contato visual. Ela fica ali te perguntando, o adulto está olhando para lá, ela vem lá e vira o rosto dele. Ela quer, só que de tanto negar, ela para de pedir. Isso é Uhum. verdade. Ela E esse para de pedir. esse é um dos prejuízos que ele traz no livro, né? Que é a privação social. Essas crianças, a gente vê, né? Pré-adolescentes, adolescentes, filhos do quarto, trancados no quarto e não tem privação social. E às vezes você pode até achar, mas ele está conversando online com o amiguinho. Não é a mesma coisa, gente. Não é. Não A tem gente precisa olho habilidade. no olho, você precisa treinar ali a habilidade de resolver problemas, de lidar com ideias diferentes da sua e conseguir argumentar. Olha quantas habilidades ali estão sendo desenvolvidas quando a gente está no brincar livre, na interação livre ali, sem ser intermediada pelas telas. Então, esse é um dos grandes prejuízos também, essa privação social, no qual a criança desenvolve tantas habilidades e eles estão ficando mesmo com esses déficits, né? Exatamente. Uma coisa que me chamou a atenção, não agora, já faz tempo, é você contratar um consultor para ensinar o seu filho a andar de bicicleta. Uma criança pequena. Como assim, gente? Você vai se privar desse momento de Desse ensinar o seu cair, né? filho? Aí tem que ter um Sim, consultor. Aí o sujeito vai lá e faz a sua função. A sua função é sempre terceirizada. É isso que me chama a atenção. Ela é terceirizada para a tela, ela é terceirizada para o consultor, ela é terceirizada para a escola, ela é terceirizada para o psicólogo. Não, cada um tem a sua função. exatamente. Aí Entende? entra na superproteção, né, Fabi? A Eu não sei, superproteção dos pais. Não eu deixa não a sei criança se cair, isso se é uma ralar. super proteção, porque eu acho que é muito cômodo. Eu não, tem coisas que eu não vejo como Tenha. super proteção. Eu acho que é Uhum. muito cômodo. Meu filho não vai sair. Tá, não vai sair. Mas não vai sair por quê? Ah, aniversário. Por que você não vai levar? Ah, não, é à noite, fico com sono. Então é cômodo ele não sair. Vai levar e É vai dar buscar. trabalho, né? Dá Eu falo trabalho. assim, tem a questão da superproteção, mas tem essa questão dessa geração atual de pais não quererem ter esse trabalho. Não é um Pois bebê é. reborn, né? O bebê reborn não vai, não vai te dar o trabalho de, né? Não, não, Chorar, você não vai. cólica. É, exatamente. Pra tudo, Então na verdade, para existem tudo a que. gente tá assim, né? A gente não tá com paciência para mais nada. A gente quer tudo para ontem, não quer ter trabalho para nada. Não tem um, vamos inventar uma pílula para a gente emagrecer e não precisar ir para academia, né? Você quer, mas você não quer fazer a sua ação para aquilo. Você não quer parar e se envolver naquilo. Então, eu acho muito Respeitar o cômodo. Tem processo. situações muito cômodas. E aí eu vejo você os pais ali terceirizando, entendeu? Então é melhor que É, ele fique no quarto, porque no quarto ele não vai não tá me dando se trabalho, né? desenvolver, ele não vai chegar a hora de sair, e aí você não vai ter que entrar nessas demandas. Aí é fácil, Exatamente. Uhum. São entendeu? várias camadas mesmo, é uma junção aí, né? De superproteção com comodismo, com não querer Exatamente, gastar ali, ter paciência com o processo. Muitos pais falam para mim, ah, mas exatamente. eu já fiz isso que você falou. E eu falo, gente, não é uma vez, não. Criar filho você vai ter que repetir 1000 vezes. Quantas vezes? Mais de uma vez, com certeza. Vai ter que repetir, talvez, até sair de casa, né? Exatamente. Assim, o processo de aprendizagem é longo, né? Você aprende, Sim, aprende, depois você retém aquele material para depois você funcionar mais automaticamente. Esse processo é longo, né? com certeza. A gente fica Então sem você tem que ficar paciência. lá treinando, treinando, sem paciência, por quê? Porque você está mais irritado. Sim, Provavelmente um transtorno de ansiedade ou uma ansiedade hiperativada. Você tem um cérebro hiperativado o tempo todo. É um excesso de uhum, tudo, entendeu? E a sim. pessoa precisa chegar na gerência das emoções dela e se equilibrar para que ela consiga conduzir essa casa, essa educação, que é difícil pra caramba educar um filho, mas Uhum. com calma, né? Com clareza. Priorizar, né? Priorizar, ver o que é necessário. E às vezes a gente vê também os pais influenciados por esse boom de informações
e ficando ansiosos por conta disso. Então, meu filho, ele tem que falar inglês, ele tem que fazer balé, ele tem que fazer jazz, ele tem que fazer judô, tem que fazer tudo, e deixando as crianças também sobrecarregadas e cansadas. E Exato. o celular acaba sendo essa dopamina barata, onde todos acabam relaxando, mas de uma forma bem ilusória, porque você está mesmo apodrecendo, como o termo que ficou aí bem popular o ano passado, né, o brain rot. Você acaba apodrecendo ali o cérebro mesmo, e o prejuízo maior sempre vai ficar para os nossos filhos, né? Exato. Esse filho vai se tornar um adulto e sabe lá como, né? Com tantas Uhum. dores, com tantas dificuldades. Então é E aos parar para mesmos, ver o sim, todo. sim. E aos mesmos pais que eu vejo nos comentários, nas rodas de conversa, falando que é a geração mimimi, é a geração frágil, né? Mas quem está educando essa geração? É, pois é, mas assim, é uma geração frágil, né? Mas é uma geração frágil por quê? Eu tenho os Uhum, meus sim. questionamentos, entende? Porque é, porque eu vejo uma criança que não aprende a lidar com as emoções, que não é treinada para isso. Eu vejo os pais tomando as dores dessa criança, mudando o lugar. De lugar, o lugar não, mudando de lugar. Tomando as Uhum, dores dessa criança e não treinando essas crianças para. Eu não sei quem está mais frágil aí na história. Eu fico uhum. aqui me perguntando, entendeu? Quem está mais Exatamente. frágil? É o filho? Ou é o pai que virou uma adolescente e não cresce nunca? Sim, a Eu Vanessa vejo colocou isso. pais. É isso mesmo, Vanessa. Pais muito permissivos e super protetores, exatamente. Porque ele traz até no livro o exemplo do você tá com seu filho lá brincando e tal, e antes os pais deixavam as crianças se resolverem, né? Hoje você vê os pais, eles descem no prédio, eles se metem na briga, querem É isso que eu resolver, tô liga na falando. escola, como que absurda essa professora, ou então liga na Vai lá escola pedindo para trocar de sala trocar porque de não caiu, né? Não caiu na mesma sala do amiguinho, ou trocar a professora ou porque não trocar, gostou. Então sim, eu vejo o pai e a mãe mais frágil, entendeu? Adolescente. Como é que ele faz exatamente. isso? Né? Cai justamente nesse ponto. Eles falam de geração mimimi, mas quem está educando essa geração mimimi? Será que mimimi e frágil não são os pais? Não são Exato, essa para mim geração que é. saiu, né, de uma educação autoritária e caíram para esse outro extremo? E estão se E tornando aí, isso que a Vanessa colocou, exato, né, permissivos, superprotetores, e nós já estamos colhendo isso. E isso exato. E aí, entra exatamente nas telas, né? como a gente cresce por modelação, você vai acompanhando os modelos, você vai repetindo o mesmo funcionamento dessa casa, desses pais, entende? Uhum, Eu vejo exatamente. muito isso. E aí cai na tela. A tela é o mundo dele, é o mundo da fantasia dele, é o mundo dele, ele não tem outra coisa para fazer, Não né? permite que os filhos criem essa casca, né? Lidem com a Exato. frustração, sejam firmes. E aí entra nessa confusão que muitas vezes os pais caem da educação, da disciplina positiva, né? Ah, como eu tô vendo que isso aí não funciona, porque na verdade não entenderam bem o que que é, voltam pro Não. autoritarismo mesmo e aí, gente, não funciona. O autoritarismo não vai funcionar. Aquilo que nós vivemos, de você levar um coro dos pais, né? Ser escrachado, isso não funciona realmente, não funciona mais. Porém, esse outro extremo, né, igual a Vanessa colocou, vi um caso onde os pais foram brigar com os professores pelo filho ter tirado nota baixa. Esse é um extremo totalmente extremo da questão da permissividade e superproteção. Então, você permitir que o seu filho viva essas frustrações, tá? Você tirou uma nota baixa. A nota, ela é só uma informação de algo que não está indo legal. Você está conseguindo estudar? Como é que você está estudando? Senta junto com o seu filho, vê o que está errado, o que precisa ser ajustado. Só que isso dá trabalho, né? Então, eu prefiro muito mais ir na escola, brigar com o professor, né? Colocar a culpa aí na escola, na A culpa é do metodologia. outro, é terceirizado, né? Exatamente. A culpa é do outro. Exatamente. Porque dá Faz muito alguma mais trabalho coisa. eu puxar a minha responsabilidade em investigar para o meu filho o que está dando É errado, né? isso. E aí quem é o imaturo da história? Entende?
Exatamente. Temos muito trabalho pela frente, né? Muito É trabalho. muito trabalho, né? Os pais estão Ah, precisando reaprender a ser pais, né? então, assim, o primeiro processo é você aprender, entender as suas dificuldades e tratar as suas dificuldades, porque aí o seu Suas lixo não vai lacunas cair em aí. ninguém. Isso é para qualquer Exatamente. pessoa, qualquer adulto, né? Sim. Seu lixo, não é justo que você jogue o seu lixo no outro. Você tem que dar conta desse lixo, então você precisa se tratar, entender. Então, quando você se trata, você vai conseguir ter uma relação mais favorável. Sim. Nós somos sujeitos complexos e vamos lidar com outro sujeito complexo. Óbvio que tem conflito, mas quando você se trata, é muito menor. Uhum. Você não repete ciclos, né? Você não repete ciclos, isso aí, você não repete, Por isso que né? eu Você sempre vai. puxo aqui, né, Fabi? Eu puxo para minha sardinha, que é os pais, mas essa questão de nos reeducar é para todos, né? Todos que são aí, que querem ser seres humanos melhores, né, para essa sociedade, para mim mesmo, para todos aqueles que estão ao meu redor, que eu convivo. Então, a gente precisa nos reeducar, nos investigar, nos perguntar, nos questionar. E tudo isso passa, né, de colocarmos limites em nós mesmos primeiro, né? Esses limites primeiro precisam ser colocados em nós, né? A tela, esse excesso de telas, essa geração hiperconectada, ela é muitas vezes só o sintoma mesmo, mas não é a causa, né? A causa é tudo isso que nós estamos aprofundando aqui hoje. Essa hiperconexão, todo esse excesso de telas é só um sintoma, É isso, né? só um sintoma. Só um De algo sintoma. muito mais profundo. É, e normalmente esse algo mais profundo envolve, como você coloca, várias camadas. E a Sim, gente tem sim. que aprender a olhar para elas, não fingir que não viu, virar para o outro lado e depois você arrumar um terceiro para arrumar aquela questão. Não é assim, né? Sim, A psicologia vai muito bem, a educação vai muito bem, o professor vai muito bem, mas a gente precisa entender que essa casa tem que estar muito boa, porque aqui uhum, fora é difícil, né? O mundo é difícil. exatamente. Então a gente percebe que é mais urgente, muito mais urgente do que você sair arrancando o celular do seu filho, né? Muito mais urgente é você tratar aí a sua ansiedade, tratar as suas emoções, né? Buscar evoluir nessa questão de regular, você se autorregular como adulto, né? E isso é muito mais complexo, porém é esse equilíbrio necessário, é essa psicoeducação que a gente chama necessária, né? Para que a gente possa realmente colocar esses limites em todas as áreas. Hoje a gente está falando aqui de telas, mas é em tudo, na vida dos nossos filhos, né? Cuidar Pois desse é, ambiente emocional. Por isso que a gente até colocou como tema, né, Fabi? O impacto no ambiente emocional. A tela é só isso, ali o sintoma, esse ambiente que é emocional é um que precisa ser tratado. combustível, né? Que é um Isso, combustível para a ansiedade. Então tem que olhar esse ambiente, como funciona, né? exatamente. Exatamente. Muito bem. Maravilhoso, hein, gente? Vocês têm algumas perguntinhas aí para nos mandar? Eu estou vendo. Alguém tem alguma pergunta? Nos manja e aproveite que nós vamos aqui já para as considerações finais, né, Fabi? Isso aí. Quem tiver, É, aproveita. a saúde mental da família, ela começa no adulto. Aí você Sim. falou, a gente precisa olhar e se regular, né? Se pra gente adulto é tão difícil se regular, imagina para uma criança que não sabe nada. Não. É o A gente, adulto que o vai ensinar. adulto, É o adulto que vai exatamente. A ensinar. gente ali é o corregulador, né? Eu falo sempre para os pais, nós somos os treinadores emocionais dos nossos filhos. É E se isso eu aí. tô toda desregulada, né? Eu falo, gente, o melhor presente que você pode dar para o seu filho aí é fazer uma terapia. Vai fazer uma terapia, vai buscar aí se tratar, cuidar das suas emoções, né? As mulheradas aí, eu não atendo adultos, mas procurem a Fabi. Fabi é uma excelente profissional, maravilhosa. Então busquem, porque com certeza isso vai impactar, né? Vai dar aquele reflexo saudável na vida do seu filho em relação
a telas, em relação a tudo, alimentação, saúde física, saúde mental, a conexão familiar, a saúde desse lar, né? É importantíssimo, Bruna, aprender, esses pais aprenderem aí com você, com o seu programa, o que fazer, como fazer. É um passo Sim. a passo, né, que você dá. Uhum. Como Exatamente. fazer? Como? O que que eu faço com meu filho quando eles chegam tão desesperados para mim? A maioria dos Uhum. pais chegam assim para mim, entendeu? O que que eu Sim. faço? E aí é muito importante. O seu trabalho aí é muito legal. Então, papai, mamãe, é um ouro na mão de vocês aprender com a Bruna. Ela tem um passo a passo, vai ajudar vocês pra caramba, porque é difícil educar pra caramba, é difícil É, lidar com as demandas, né? sim, nós precisamos buscar esse aprendizado, né? A gente estuda para nossa profissão, estuda para tudo, precisamos estudar, assim, para ser melhores pais, né? A Érica Sim. colocou, a gente tenta compensar uma situação ruim de não ter ficado tão presente e piora mais ainda com as telas e mais ausência. É esse ciclo, né? Você trabalhou, você ficou ausente, você ficou igual uma louca ali na corrida dos ratos. Eu quero dar tudo de bom e do melhor. Eu quero dar para o meu filho o que eu não tive. Muitas vezes essas falas dos pais, né? Eu quero dar tudo que eu não tive para o meu filho. E aí você fica naquela correria louca, não está presente das telas, né? As crianças hoje têm tablet, tem computador no quarto, tem duas, três televisão na casa, é tela para tudo que é lado, e acaba ainda reforçando essa ausência, né? Porque hoje é muito comum essa cena nas casas brasileiras, nas casas de vários lugares do mundo, cada um no seu quadrado, né? O Cada um no pai seu lá na quadrado, é isso. privada, o pai geralmente na privada, a mãe no quarto, cada um no seu quarto, né? E não tem conexão, não tem mais, infelizmente. Não A tem. gente traz aqui, né, com leveza, com bom humor, mas isso é muito triste, isso é lamentável, né? As famílias realmente perdendo essa conexão, esse vínculo, né? Tem uma outra coisinha só para finalizar que eu acho bem legal. Eu acho isso bem importante. As pessoas falam o tempo todo que estão sobrecarregadas. Tá, é fato, estão. Não vou dizer que Uhum, não estão. Mas esse sobrecarregado vira muito uma justificativa. Você fica se exatamente. justificando. Você está Uhum, sobrecarregado, mas na hora que você está com seu filho, tem que ter uma relação de qualidade. Não é a uhum, quantidade, é a qualidade. Não adianta você ir lá e estar com ele e não estar presente. E aí sim, eles dão sim. essa desculpa de estar sobrecarregado. É engraçado, quando eu trato, todo mundo chega para mim dizendo que está sobrecarregado e está mesmo, porque às vezes eu nem consigo entrar com o tratamento da ansiedade primeiro. Eu Uhum, primeiro vou trabalhar a exaustão para poder chegar no transtorno de ansiedade. E aí, quando as pessoas vão se curando e vão ficando bem, né, uhum, liberta, porque a ansiedade ela é muito opressora, ela é muito angustiante. E elas vão uhum, ficando bem, elas estão com os mesmos funcionamentos, trabalho, pererê, mas ela tem tempo. Ela acha o tempo. Entendeu? é E prioridades, aí né, eu Fabi? vou. Porque ela está saudável. Sim. Entendeu? Então, eu aponto para ela e falo: você continua com a mesma vida e hoje você tem tempo. Entende? Então, Exatamente. parar de dar desculpa do sobrecarregado. Ok, é fato, tá. Mas e a qualidade do seu tempo? Entendeu? Fabi, até essa questão da qualidade, eu também bato firme com os pais nesse sentido, que eu também acho que essa questão da qualidade virou uma muleta também para gente. Porque, no sentido que muitas vezes os pais se apegam nessa questão da qualidade e não focam, a quantidade também é importante. Porque às vezes eu fico, eu não trabalhei o dia inteiro, então eu vou lá dar os meus 10 minutinhos, né? Ah, não, 10, mas 5 10 minutinhos minutinhos, não. né? Meus 15 minutinhos. Isso, gente, não muitos pais funcionam assim, Não. entendeu? Trazem para mim essa questão o meu tempo de qualidade. Você ficou fora o tempo todo. Não, vou deixar aqui. Vai, 10 minutinhos pra gente brincar. Gente, isso virou uma muleta. É, A quantidade também importa. Você precisa investir tempo, né? E aí eu falo, mas eu não tenho, eu chego cansada. Aí vamos ajustar essa rotina. Né? Você isso. fala que você começa trabalhando a exaustão, eu começo muitas vezes trabalhando a rotina. Vamos ajustar essa rotina. O que você faz? Chega em casa às 7 horas
8 horas da noite vai fazer uma janta, vai tomar um banho, se você tirar as telas, você já vai trazer essa criança para vir fazer a janta com você, pôr a mesa com você. Nessa você já vai conversando, já vai sondando o coração, já vai vendo o que aconteceu na escola, né? Então, você vai ajustando a rotina no sentido de que todos vão fazer as coisas juntos, todos ajudam. Agora, você vai se matar na cozinha sozinho, enquanto cada um tá na tela. Cada um Às no vezes seu você fica quadrado. ali, né? Cada um no seu quadrado. Então, a Isso. quantidade também dá pra gente ajustar essa quantidade. Chegou todo mundo, é todo mundo fazendo todas as coisas juntos. Vamos dobrar roupa? Senta aqui, vamos dobrando, a gente vai conversando. Você traz o seu filho para perto. Dá mais trabalho? Isso. Dá mais trabalho, que às vezes vai mais atrapalhar do que ajudar. Mas a infância passa rápido, são só 12 verões, né? 12 verões que a gente tem ali com eles. E essa é uma semente que você está plantando para a vida do seu filho, para construir esse adulto emocionalmente saudável e a infância também emocionalmente saudável. Então a gente precisa investir sim na qualidade, que seja realmente ali, você esteja de corpo presente, né? Mas não vem com essa ilusão que só a qualidade, né? Muitas vezes os pais trazem essa Sim. qualidade para mim e os filhos não sentem. Meu pai fala, ele acha que Não, 5 mas, minutos, 10 mas é minutos assim, comigo. porque esse tempo não é um tempo de ficar o dia inteiro como era antigamente as mulheres que não trabalhavam fora, né? Mas Exatamente. não é muito tempo, é um tempo mais restrito. Mas esse tempo restrito você tem que estar com o seu filho, full time. Sim, Não com adianta cada certeza. um no seu quadrado, Uhum. A né? Vanessa colocou, faço isso com a minha filha, isso aí. É Isso isso, ajuda muito, a criança fica menos impaciente. Por quê, né? Muitas vezes, quando a gente investe nessa conexão com os filhos, eles vão ficar menos reativos, menos impacientes, mais colaborativos. Vai ficar muito mais flexível de você colocar ali um combinado, porque tem conexão. Eu não vou respeitar uma voz de alguém que aparece na casa de vez em quando, e quando aparece nem fala comigo, não tá nem aí pra mim. Não é? Então, quando a exatamente. gente traz o filho para perto. Então, não tem desculpa. A gente está cansado, está sobrecarregado, mas as coisas de casa a gente pode fazer junto, a gente divide responsabilidade. Todos fazem juntos, né? Até porque essa criança às vezes está sofrendo, né? Ela está se sentindo desamparada. E Uhum, desamparo dói. com E aí certeza. ela se retrai. E aí Uhum, ela fica mais irritada e aí ela bate de frente com você, porque um ela tem um conflito. turbilhão de emoção ali dentro que ela não sabe dar conta. Desamparo Uhum, dói. E dói é demais. desamparada. É. Uhum, E a conexão, ela libera um hormônio bom. Então, essa criança fica melhor, ela fica mais feliz, serotonina, né? ocitocina. A Muito bom. ocitocina, né? O hormôniozinho Uhum, do amor, de estar sim, olhando, tocando, né? Estimulando. Essa sim, criança fica feliz. E é mais fácil lidar com uma criança que está regulada emocionalmente falando. exatamente. Muito bom, É gente. Vocês viram como isso, essa muito live bom. ela foi profunda, né? Nós começamos falando de telas, de geração ansiosa e hiperconectada, mas que fique claro aqui, que vocês fiquem com essa mensagem, né? A questão da geração ansiosa e hiperconectada, ela vai, a causa dela, né? A raiz disso tudo é a educação emocional, que nós, adultos, precisamos passar primeiro, porque aí sim nós vamos conseguir ter saúde mental, saúde emocional, desenvolver autorregulação, autocontrole, e aí tudo vai se tornando mais fácil, porque nós vamos ser esse espelho, né, para os nossos filhos, eles vão conseguir replicar esse uso saudável das telas, do mundo digital, porque as telas veio para ficar, é um fato, não tem como a gente voltar atrás, mas a gente pode sim desenvolver um uso saudável, um uso equilibrado, que elas façam parte aí da nossa vida, né, como ferramentas, mas que elas não sejam a nossa rotina toda, a nossa rotina por completa, a rotina completa dos nossos filhos, né? É isso aí. Muito bom. Adorei a live. Adorei Eu o bate-papo. Foi muito bom. Muito bom. Algumas pessoas foram entrando Muito agora no bom. final, né? Eu fui vendo aqui algumas pessoas foram entrando, a Jana, o João. Vai ficar salva a live no meu perfil e aqui no perfil da Fabi também. E, gente, entrem lá no perfil da Fabi, ela tem um programa de enfrentamento da ansiedade, que é, né, esse boom que nós estamos vendo na vida de crianças e adolescentes e de todos nós adultos. Então, o programa da Fabi com certeza vai ajudar você a ter esse enfrentamento aí da ansiedade, conseguir vencer e lidar melhor com essa emoção tão necessária. Ela não é a vilã também, né, Fabi? Nós precisamos Não, dela.
Não é Nós ser precisamos contra, aprender. Uhum, só aprender a lidar com ela, né? exatamente. É isso, É muito isso, bom. gente. Adorei o papo, adorei a nossa live. Obrigado a vocês que estão aí com a gente. Hum. Quem tiver filho, entra lá com a Bruna. A Bruna vai ajudar vocês. Profissional excelente. Obrigada, Fabi. Obrigada, Obrigado, gente. Boa beijo, boa noite. noite. Tchau, Beijos. tchau, Tchau, tchau. gente.